Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Não respondo para miliciano, não respondo para criminoso, não falo com bandido. Primeiro vão nos dizer onde é que está o Queiroz, que pegava dinheiro de miliciano e colocava na conta da mulher do presidente da República. Bandido, criminoso são altamente perigosos e devem ficar de boquinha calada, porque o doutor Sérgio Moro tem condições de se defender sozinho. Miliciano, metralha, mentiroso. Onde é que está o Queiroz? É isso que vocês têm que responder. Deputados, por favor. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Começamos em temperatura máxima. Aí o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, dando uma bronca, uma esculachada no 03, o filho lá do ex-capitão, o Eduardo Bolsonaro, que interrompia toda hora, toda vez que deputados da oposição se manifestavam para fazer perguntas ao ministro Sérgio Moro, que ontem foi lá na Câmara de Deputados. Tomou uma invertida daquelas, como vocês viram aí. A gente vai falar mais sobre essa ida do Sérgio Moro lá à Câmara de Deputados no decorrer do programa e botar mais vídeos, inclusive, de deputados que tentaram perguntar e ele conseguia não responder. Saudações ao pessoal da TV Quirimurê, Rede da Cidadania em Salvador, que ontem em Salvador estava em festa, né? Por causa da independência da Bahia, grande festa lá na Bahia. TV Comunitária Cidade Livre de Brasília, TV Comunitária que vai ao ar pela NET Rio Canal 6 e a TV Capibaribe, Canal 7 da NET. São televisões, grupos de pessoas que nos acompanham aqui no Papo com Zé. E você pode continuar participando, como sempre, no 11-992-030506 e a gente bate aquele papo e dá voz ao nosso pessoal, tá bom? Bom, perguntaram ontem ao Sérgio Moro e ele não conseguia... Bom, foi incrível. Mas nós temos que registrar aqui que imprensa e entidades internacionais estão muito preocupadas com o ataque do Sérgio Moro ao jornalista do Intercept, o Glenn Greenwald. Eles se consideram ultrajantes, mas não é só gente daqui não, vou dar a lista lá de fora. A devassa nas atividades econômicas de Greenwald por parte da Polícia Federal, que é comandada pelo Moro. É o que informa a coluna do Nelson de Sá, da Folha de São Paulo. Ele destaca o Le Monde, o britânico Independent, o site norte-americano HuffPost, publicaram reportagem sobre o assunto. O Le Monde chama o Sérgio Moro de herói caído da anticorrupção. O Independent se refere a Moro como figura partidária de direita com ilusões messiânicas. E a Fundação Freedom of the Press, Liberdade de Imprensa em inglês, que era em português, divulgou nota de repúdio à perseguição a Greenwald. A entidade qualificação da Polícia Federal como grosseiro abuso de poder. É uma intimidação, é uma restrição à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, é uma covardia, na verdade, essa atitude do ministro Sérgio Moro, que lidera o ministro da Justiça, o Ministério da Justiça, consequentemente, a Polícia Federal. Ele ontem foi à Câmara de Deputados, como a gente fala desde o início do programa, colocamos aí o deputado Paulo Pimenta, sofreu um bombardeio, não foi aquela aliviada que teve no Senado, não. Mas ele manteve aquela linha, não me lembro, será que eu disse isso? Não, faz muito tempo, olha, eu não tenho mais nada no celular, está nas nuvens, não sei o quê. É impressionante. Um dos que perguntou, e não teve a resposta à altura, foi o deputado do PSOL, o Marcelo Freixo. Vamos ver. Senhor ministro, queria que o senhor me respondesse, em tese, a sua opinião sobre um juiz que tenha a seguinte prática. Em tese, o senhor como juiz
Que opinião o senhor tem sobre um juiz, por exemplo, que aconselha uma parte? O que o senhor acha sobre isso? O que o senhor acha de um juiz que peça para uma parte emitir uma nota para a imprensa? Eu quero a sua opinião como juiz sobre um juiz que faça isso. Eu quero que o senhor me diga o que o senhor acha de um juiz que receba informações informais sobre o processo e repasse para uma parte sem registrar nos autos. Qual a sua opinião sobre um juiz que faça isso? Qual a sua opinião sobre um juiz que sugira uma testemunha a uma parte pelo Telegram e que não coloque nos autos? O senhor conhece algum juiz que já tenha feito isso? Pensa que ele respondeu? Nada. Ele pega uma lista, não, já julgamos tantas vezes, tantos processos, não sei o quê, papá, piri. Perguntas diretas, na lata, né? Mas quem fez, acabou criando um tumulto do cão lá na comissão, que foram 3 comissões reunidas lá na Câmara de Deputados para conversar, para perguntar, para inquirir o ministro da Justiça. Foi o Glauber Braga, deputado, ele é de Nova Friburgo, inclusive, lá do Rio de Janeiro. Ele fez uma analogia de um juiz de futebol com o Sérgio Moro. Chegou à conclusão que se fosse do futebol seria um juiz ladrão. Bom, para quê? Ouça a pergunta, a intervenção do Glauber Braga, e que depois disso foi um quiprocó danado, se encerrou o encontro lá do Moro com os deputados, ele saiu porta fora aos gritos de fujão, fujão, fujão. Vamos ouvir e ver o deputado Glauber Braga. Da história, o senhor não pode se esconder. E o senhor vai estar, sim, nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz Tá aí, falou na lata o Glauber Braga, deputado do PSOL, e depois disso o juiz escafedeu e foi uma confusão dos diabos lá na comissão, na Câmara de Deputados, né? O pessoal xingou o Glauber, quiseram bater nele, os deputados ligados ao governo. Bom, e ele continuou não respondendo nada. Quero cumprimentar aqui os jornalistas de Alagoas, do Sindicato de Jornalistas de Alagoas, que entraram em greve, ficaram em greve durante uma semana, não aceitando a redução de 40% dos seus salários e conseguiram uma baita de uma vitória. Parabéns! O Tribunal Regional do Trabalho decidiu aumento do piso salarial dos jornalistas que estão em greve, não há semana, já há 9 dias. A decisão do tribunal foi unânime. Os jornalistas alagoanos terão reajuste de 3%, o que eleva o piso da categoria para R$ 3.672. E também determinou que não haja demissões por 3 meses. Eles entraram em greve porque as empresas de comunicação, entre elas a TV Gazeta do ex-presidente Collor, queriam reduzir os salários. Portanto, fica daqui um grande abraço, força para os jornalistas de Alagoas, que unidos conseguiram uma vitória muito importante. Eu vou falar aqui hoje, homenagear 3 cidades mineiras, que têm em comum uma coisa muito interessante. Todas estão fazendo hoje 162 anos. E todas têm a ver com grandes músicos. Então eu vou começar com a primeira. A primeira delas é Três Pontas. Completa 162 anos. Bom, Milton Nascimento, que é tijucano, do Rio de Janeiro, mas foi para Três Pontas criança, tá? Lá se encontrou com Wagner Tiso, nascido em Três Pontas. Então, para homenagear Três Pontas, a gente juntou os dois, Milton Nascimento e Wagner Tiso. Vamos ver e ouvir. Quero falar de uma coisa
bem mais perto que pensamos. Então, parabéns a Três Pontas, parabéns ao Milton Nascimento, parabéns ao Wagner Tiso, pelo aniversário da cidade mineira de Três Pontas. Depois do programa de hoje, eu vou falar de mais duas cidades. Vou dar logo o nome delas para vocês irem pensando. Ubá e Montes Claros, tá? Pensem bem quem nasceu em Ubá, quem nasceu em Montes Claros. Já se passaram 476, 476 dias da execução de Marielle e Anderson. Inacreditável. Agora tem um depoimento que surgiu que pode complicar a situação. Sempre os PMs envolvidos. O PM reformado, Rony Lessa, tem nome de cantor de rock. Um aliado dele pode ter jogado ao mar armas possivelmente usadas no assassinato, na execução da Marielle e do Anderson. Segundo a Delegacia de Homicídios do Rio, a testemunha é um pescador que teria alugado o barco a um aliado desse PM reformado, Rony Lessa. O pescador afirmou ter levado o homem a 2 quilômetros da orla da Barra da Tijuca, onde as armas foram jogadas ao mar. O nome do suposto aliado desse Rony Lessa não foi revelado pela polícia. Eu vi uma matéria ontem que mostra mergulhadores tentando encontrar fuzil, sei lá, a arma que executou, né? De onde partiram os tiros da execução da Marielle e do Anderson, e por enquanto não acharam nada. Mas pelo menos surge alguma luzinha, vamos ver. Já são 476 dias e nada. Bom, estamos falando em miliciano, vamos continuar falando de miliciano. Ali fica um parênteses aqui. Onde está o Queiroz? Como perguntou o deputado Paulo Pimenta aqui no início do programa. Onde está o ex-capitão Adriano, que, segundo consta, é um dos autores da execução de Marielle e Anderson? Repetindo, onde está o Queiroz? Onde está o ex-capitão Adriano? Bom, saiu uma matéria aqui na Agência Pública, que faz um trabalho muito legal, é uma denúncia da Agência Pública, Agência de Jornalismo Investigativo, que grupos de milicianos do Rio de Janeiro têm avançado sobre uma área de preservação ambiental na Baixada Fluminense. Investigações da Polícia Federal e do Ministério Público confirmam as denúncias feitas por moradores da região. Só que, para variar, essas investigações foram arquivadas pela promotoria. O lugar é São Bento, em Duque de Caxias, e dizem que lá todo mundo, quem manda é a milícia. A milícia manda no Rio de Janeiro, né? Em Duque de Caxias, Rio das Pedras, é um negócio impressionante. E certamente está envolvida, claro, na execução de Marielle e Anderson. É complicado. Eu que sou carioca, sofro. Quando eu vejo essas notícias sobre a minha cidade, também com aquele governador, aquele prefeito e aquele juiz que é o Moro local, fica difícil. Bom, falei já de Três Pontas, vou falar agora de Montes Claros, que também, como Três Pontas, completa 162 anos. Terra de meu mestre e professor, queridíssimo, saudoso professor Daci Ribeiro. Mas quem nasceu em Três Pontas e tem a ver com a música, que nós estamos celebrando os aniversários, mas com música, é o Beto Guedes, tá? Filho de um grande músico local. Vamos colocar um grande sucesso do Beto Guedes, você vai ver e ouvir, Amor de Índio. Tudo que move é sagrado, que remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver a teu lado, com o arco da promessa, no azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. Ora, tem gente que não gosta, mas o Beto Guedes tem umas músicas que me tocam, tem muita coisa boa. Gente, vou dar mais uma notinha aqui, depois vou dar a voz para vocês. Olha essa aqui, tem cada um, porque eu falo que tem aquela disputa de qual ministério apronta mais, né? Qual ministro mais ganha a luta, a corrida pela mediocridade.
Se alguém tinha dúvidas que o Itamaraty foi tomado por forças estranhas, agora pode dissipar essa dúvida, porque pode ter certeza, porque a prova, olha só, uma apostila do curso de formação para promoção na carreira de oficial de chancelaria, uma das questões para entrar no Itamaraty é, olha a pergunta, o que você faria, atenção, hein, em caso de invasão de alienígenas de Alfa Centauro? É brincadeira? Não, é sério. É sério que eu estou falando. Numa das provas para você entrar no Itamaraty. O cenário incluiria terremoto, tsunami, explosão de bomba nuclear e, finalmente, a invasão de aliens. Segundo o próprio Itamaraty, olha a explicação, a intenção é conhecer a capacidade de decisão do candidato. Diz a apostila, defender o patrimônio ou salvar vidas? Pergunta a apostila. Tá bem? Parabéns, hein? Vamos lá o nosso pessoal aqui. 1, 2, piririm, pum, pum. Moro, juiz ladrão, será que a justiça vai funcionar para ele? Moro mentiroso, Lula livre, Hélio Tomás do Morumbi. Herôncio de Guarulhos, Olá Trajano, assiste o programa todos os dias. A Lourdes de Arthur Alvim, adoro o programa. Nildenor Amorim, você está sempre com a gente, né? Bozo vaiado no Mineirão, vou botar o vídeo já já. Moro ser chamado de corrupto e ladrão pelo deputado Braga e sair sendo chamado de fujão não tem preço. Lula livre, Moro preso. Miriam, parabéns, Paulo Pimenta. Boa noite. Assisti o documentário Democracia em Vertigem, da jornalista Petra, muita emoção e tristeza. Eu também assisti e fiquei muito triste e emocionado. A Raquel de Parelheiros. Vanderlei de São Bernardo do Campo, Nivaldo de São Bernardo do Campo, assistindo pela TVT. Até o início de agosto, avisa ele, serão vendidas 8 das 13 refinarias da Petrobras. Um abraço para o Paulo Amaral de Salvador, o Dario Coelho de Mauá, o Miguel de Veracruz, Bahia. Robson, quantas vezes, o Miguel de Veracruz fala, quantas vezes o Moro falou em balão vazio ontem? O tempo todo, eu não respondia nada. O Arthur Oliva de Mogi das Cruzes e o Iven Souza do Rio de Janeiro. Bom, vamos falar de um grande compositor da música popular brasileira. Grande, campista, que nasceu em Campos do Goytacazes, o Wilson Batista. O Wilson Batista nasceu há 106 anos e morreu com 55 anos, em 1968. Durante anos ele travou uma polêmica com o Noel Rosa. O Noel fazia uma música aqui, ele rebatia ali. Ele fazia uma música, o Noel rebatia ali. Chamada polêmica da música popular brasileira, que foi responsável por grandes sucessos, grandes músicas. Mas chegou uma hora que eles fizeram até uma música juntos. Veja você o que é a natureza. As músicas do Wilson Batista, em parceria com o Ataúfo Alves, com o Haroldo Barbosa, com o Nassa, as músicas foram gravadas por todo mundo, sem imaginar. Nós escolhemos uma aqui, que é o Seu Oscar, dele com o Ataúfo Alves, na voz de uma das maiores cantoras desse país, na voz de Mônica Salmazo. Vamos lá. Cheguei cansado do trabalho, logo a vizinha me falou: ó, seu Oscar, tá fazendo meia hora que sua mulher foi embora e um bilhete deixou. O bilhete assim dizia: não posso mais, eu quero é viver na orgia. Não posso mais, eu quero é viver na orgia. Parabéns a Mônica Salmazo pela escolha do repertório. Ela fez um show só com músicas do Wilson Batista. E parabéns ao grande Wilson Batista, que nós estamos homenageando hoje pelo nascimento há 106 anos. Bom, eu já gravei até uma chamada falando se você quer que o espaço democrático que existe aqui na Rádio Atual, Brasil Atual, na TVT, que a gente cresça, produza mais, que você tenha com mais conhecimento de notícias que não saem na grande imprensa, se você quer que isso aconteça e que a gente cresça, seja nosso parceiro. Seja nosso parceiro, entre lá no catarse.me/TVT e vire parceiro, faça uma assinatura e você vai contribuir para que a TVT e a Rádio Brasil Atual cresçam e não percam, e você não vai perder esse espaço democrático de resistência que existe aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Vamos falar agora de um escritor
Não é complicado, não. Não é o James Joyce, é o Franz Kafka. Franz Kafka. Aliás, eu estou quase que igual o ministro, né? Confundi o Kafka com kafta, né? De a comida, espetinho árabe. 136 anos, o grande escritor tcheco, né? Os maiores nomes da literatura moderna. Ele nasceu em 3 de julho de 1883 e morreu em 3 de junho, ou 3 de julho. Peraí, ele nasceu em 3 de julho, mas morreu em 3 de junho, tá certo, de 1924, antes de fazer 40 anos. O livro mais famoso dele, que eu li quando era jovem, é a Metamorfose, né? Tem um Processo também, que virou um filme com Orson Welles e tal. Nós vamos lembrar agora aqui de um filme dirigido pelo Orson Welles, grande diretor americano, o Processo, tá? Vamos relembrar um trechinho. Esse filme é magnífico, hein? É magnífico. Se você tem chance de arranjar em algum lugar, eu ia falar, vai numa locadora e aluga. Não tem uma locadora, né? Mas estamos homenageando aqui o grande escritor tcheco, o Franz Kafka. Vamos lá, o Processo do Orson Welles. In the circles I move in, all sorts of different cases naturally come up for discussion, and the more interesting ones stick in my mind. It'd be kind of a nice revenge to take you away from both of them. Why not? And some night after the magistrate, after he's been staying up late filling out those long, lying reports about me, he'd come to your bed and find it empty. Esse filme é sensacional. E o ator principal é Anthony Perkins, aquele que foi ator principal do Psicose, né? Bom, vou falar agora de um dos meus ídolos. João Saldanha, o João Sem Medo. 102 anos, ele nasceu há 102 anos, nasceu em 3 de julho de 1917, em Alegrete, interior do Rio Grande do Sul. Morreu na Itália durante uma Copa do Mundo aos 73 anos, em 12 de julho de 1990. João Saldanha tem uma história riquíssima, né? Ele trabalhou em cartório, dirigente do Botafogo, virou técnico do Botafogo, e depois técnico da seleção brasileira, inacreditável, um cronista, virou cronista esportivo, comentarista que o Brasil consagrou, talvez o maior comentarista de futebol de todos os tempos, dono de uma personalidade muito forte, integrante do Partido Comunista Brasileiro, amigo do Prestes, teve uma história de vida de se tirar o chapéu, e é um dos nomes que eu reverencio sempre e tenho como referência maior na minha profissão de jornalista esportivo. Vamos ver uma entrevista. Ele saiu em 1969, ele formou o time, classificou o Brasil. Tem aquela polêmica dele não ter escalado, convocado o Dario, e o Médici queria o Dario, jogador centroavante do Atlético. Vamos ver uma entrevista que ele deu logo que ele assumiu a seleção brasileira e não revela o time. Porque depois esse time foi conhecido como as Feras do Saldanha. Vamos ver, Saldanha em 1969. E nós teremos, assim, muitas surpresas, ô Saldanha? A seleção nacional já existe. Antes eu dizia que sabia a seleção alemã e não sabia do Brasil, agora eu sei as duas. Não, quem me conhece, quem me ouviu falar ou me leu, não vai ter surpresa, não. Ô, Saldanha, e Garrincha, alegria do povo, será convocado? Não, o Garrincha não vai ser convocado, mas sem dúvida alguma o Garrincha foi o jogador que deu mais alegria ao povo brasileiro. Ô, Saldanha, qual será assim, o sistema adotado pela seleção? Nós vamos estabelecer um sistema de flexibilidade com base de jogadas de cobertura. Sem linhas de jogo esquemáticas. Eu pretendo encher o campo quando o adversário está com a bola, assim não dá espaço para eles jogarem. Praticamente, eu creio que é um princípio básico muito certo, aquele do Bela Gutmann, que diz que quando um time está com a bola, deve se desmarcar, e quando a bola está com o adversário, o time deve marcar. Eu acho isso uma lei no futebol. Está aí matando as saudades do grande João Saldanha, citando Bela Gutmann, que foi um húngaro que veio para o Brasil, treinou o São Paulo, foi campeão com São Paulo em 1957, tá?
Copa do Mundo Feminina de Futebol. Acabou agora, teve prorrogação. A Holanda ganhou de 1-0 a Suécia na prorrogação. Tá? Então a final vai ser Estados Unidos e Holanda, domingo, meio-dia. E no sábado, disputa no terceiro lugar entre Inglaterra e Suécia. Lá em Lyon, cidade onde o Juninho Pernambucano, para onde o Juninho Pernambucano voltou, ele agora é gerente de futebol do Lyon, ele foi 7 vezes campeão francês e tem a direção, o time principal do Lyon, tem a direção do Silvinho, né, que era assistente do Tite na seleção brasileira. Vamos falar da Marlene Matheus, que é uma figura muito conhecida no futebol, morreu Marlene Matheus, mulher do Vicente Matheus, um presidente folclórico, né, do Corinthians, mas ela sempre acompanhava o marido e tal. E ela morreu, deixa eu ver, não diz a idade dela aqui. Não deram a idade. Mas foi uma figura muito conhecida, o Vicente Matheus, era bem mais jovem que o Vicente Matheus, era dançarina de flamenco e tal. Bom, falando em Corinthians, o Corinthians acertou hoje, anunciou oficialmente a contratação do Gil, que está com 32 anos, chegou a jogar, foi campeão no Corinthians e tal, estava na China e volta a defender a camisa alvinegra. Copa América, Brasil passou pela Argentina, 2-0, lá no Mineirão, a gente temia pelo Mineirão, e Chile e Peru jogam daqui a pouco, o vencedor pega o Brasil, domingo, no Maracanã, às 5 da tarde, o sábado é Argentina e Chile ou Peru, tá? Terceiro lugar. Quero dizer o seguinte, o Brasil jogou pro gasto, jogou a latite, que gosta de 1-0. A Argentina foi prejudicada, apesar de ter um time fraco, um time que não representa a história do grande futebol argentino, mas o time foi prejudicado pela arbitragem, que deixou de dar 2 pênaltis em favor da Argentina. Mas o placar no final foi até merecido, porque o Brasil jogou o primeiro gol, aquela jogada do Daniel Alves, foi sensacional, mas saiu de um pênalti lá atrás que o juiz não marcou no Agüero. E a jogada do Gabriel Jesus, que enfim desencantou, também foi muito legal. Bom, fazer o quê, né? Brasil, mesmo não jogando tão bem assim, está na final e vamos ver. Eu torço para ser Brasil e Chile, para ser um jogo mais pegado. Vamos lá. Salve a Copa América. Já falei aqui. Quanto tempo falta? Está acabando, né? Então, os argentinos estão reclamando da arbitragem, diz que foram garfados e tal. Mas quero falar do Bolsonaro, que foi vaiado no Mineirão. No intervalo do jogo, o ex-capitão desceu, pegou a bandeira do Brasil, todo pimpão, achando que ia agradar, todo mundo ia aplaudir, recebeu uma sonora vaia. Nós temos o VT aí, não temos? Vamos lá. Na verdade, ele foi vaiado 2 vezes. A primeira vez, na hora do hino, quando ele apareceu no telão ao lado do Paulo Guedes. Depois, todo pimpão achou que podia fazer uma volta olímpica no intervalo do jogo, com uma coisa completamente fora de propósito. Só registrando aqui a Mônica de Salvador, que adora o programa, o Zé Luiz da Coab 2 de Itaquera, a Dina Lopes da TV, que assiste a gente pela TV Quirimurê. Eu falei que ia homenagear 3 cidades aniversariantes lá de Minas, 162 anos, cada uma fazendo. Falei de Montes Claros, terra do professor Darcy, com o Beto Guedes. Falei de Três Pontas, colocamos Milton Nascimento, que não é de lá, mas foi criado com Wagner Tiso, que é de lá. E vamos terminar o programa com Ari Barroso, porque o Bar, terra natal de Ari Barroso, faz também hoje 162 anos. Vamos ouvir a Orquestra Jazz Sinfônica, né, tocando Aquarela do Brasil, talvez a música mais famosa do grande Ari Barroso, lá de Ubá, Minas Gerais. Um abraço, fique agora com o seu Jornal ao Vivo. Te volto amanhã.